o presidente Lula discursou no Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, que ocorreu no Panamá. O evento foi promovido pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe em parceria com o governo do Panamá. Empresário e lideranças políticas discutiram temas ligados à energia, ao comércio, à tecnologia e ao desenvolvimento. Cabe registrar a relação comercial entre Brasil e Panamá, que a gente não vê nos noticiários. Porém, as exportações da indústria de petróleo para o Panamá tiveram um crescimento de 78%, movimentando mais de 8 bilhões de reais no ano passado. Mas quando se fala em Panamá, vem em mente o Canal de Panamá, por onde passa navios carregados com container de todas as partes do mundo. O Brasil, por exemplo, é o 15º maior usuário do Canal do Panamá. Por ano, passam por lá 7 milhões de toneladas de exportações brasileiras. Só para ter uma ideia, para atravessar o Canal do Panamá custa cerca de 10 milhões de reais e a travessia pode levar um dia todo. No discurso, o presidente Lula ressaltou o potencial das terras raras que tem na América Latina e os grandes consumidores para esses minerais. Por isso é importante a integração dos países latinos para fortalecer a economia da região. Dispomos de ativos de ordem política e econômica que pode conferir materialidade ao impulso integracionista. Primeiro, contamos com potencial energético relacionado às reservas de petróleo e gás, hidroeletricidade, biocombustíveis e energia nuclear, eólica, solar. Possuímos variadas condições de solo e clima e avanços científicos e tecnológicos para a produção de alimentos. Abrigamos a maior floresta tropical do planeta, mais de 1/3 das reservas de água doce do mundo e riquíssima biodiversidade. Reunimos recursos minerais abundantes, inclusive minerais críticos e terras raras, essenciais para a transição energética e digital. Temos escassos contenciosos na fronteira. Somos um mercado consumidor expressivo de mais de 660 milhões de pessoas e contamos com uma predominância de governos eleitos democraticamente. A América Latina e o Caribe são únicos. Cabe a nós assumir que a integração possível é a que estará calçada na pluralidade de opções. Guiado pelo pragmatismo, podemos superar divergências ideológicas e construir parcerias sólidas e positivas dentro e fora da região. Seguir divididos nos torna todos mais frágeis. Em um mundo envolto em turbulências, o Brasil escolheu o caminho da democracia, da paz, do multilateralismo e da integração regional. Nossa estabilidade política, social, econômica, fiscal e jurídica tem sido reconhecida em todo o mundo. Nos últimos anos, o Brasil atraiu volumes recordes de capital estrangeiro. Seguimos promovendo um comércio internacional justo, equilibrado e baseado em regras multilateralmente acordadas. Em 2025, superamos marcas históricas de exportações e importações. Nossa corrente de comércio foi de 629 bilhões de dólares. Isso é resultado de uma estratégia consistente de diversificação de parcerias com economias tradicionais e emergentes. O Brasil cresceu acima da média mundial, controlou a inflação e alcançou o menor desemprego da nossa história. Valorizamos o salário mínimo, aumentamos a renda dos trabalhadores, elevamos justiça tributária a milhões de brasileiros. Saímos, mais uma vez, do mapa da fome da ONU. Em 2 anos, a pobreza deu lugar à inclusão social de 17,4 milhões de pessoas que ascenderam de classe social no Brasil. Concluímos os acordos entre o Mercosul e Singapura, e entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA. Após 26 anos de negociações, assinamos o acordo Mercosul-União Europeia, que abrangerá um mercado de 720 milhões de pessoas e um PIB de 22 trilhões de dólares. Vamos ampliar os acordos comerciais que temos com a Índia e o México. Retomamos as tratativas com o Canadá e avançamos nas negociações com os Emirados Árabes Unidos. Adotamos marcos para negociar parceria estratégica com o Japão e preferência tarifária com o Vietnã. Esperamos progredir rapidamente nas negociações com Panamá, República Dominicana e El Salvador. Continuamos empenhados em trabalhar com todos os países vizinhos.
São dezenas de obras de melhoria de rodovias, hidrovias, ferrovias, portos e aeroportos, além de infovias e linhas de transmissão, com potencial para dobrar o comércio intrarregional em poucos anos. O Brasil defende a neutralidade do Canal do Panamá, administrado de forma eficiente, segura e não discriminatória há quase 3 décadas. Nosso Banco de Desenvolvimento, o BNDES, tem sido um parceiro essencial para a integração. Mas a integração requer mais recursos e mais cooperação. É imperativo mobilizar os bancos multilaterais e regionais, como a CAF, o Funplata e o BID e o novo Banco do Desenvolvimento dos BRICS, para transformar essas iniciativas em realidade. Com um projeto de geração de energia renovável, inovação e conexão digital, podemos reposicionar América Latina e Caribe na economia internacional. Centro de dados, beneficiamento de minerais críticos, indústrias verdes e bioeconomia podem contribuir para um modelo de desenvolvimento mais sustentável e inclusivo. Sabemos que a economia não existe vácuo. O mercado não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade. Estabilidade política e social são essenciais para criar um ambiente próspero para os negócios. A concentração de riquezas gera pobreza, fome e violência. Quando o povo tem dignidade e segurança, a sociedade prospera. Garantir acesso a serviços básicos e implementar políticas de combate à desinformação e à criminalidade são essenciais para a estabilidade e para a democracia. Para o Brasil, a única guerra que precisamos travar nesta parte do mundo é contra a fome e a desigualdade. E as únicas armas a integrar são as dos investimentos, da transferência tecnológica e do comércio justo e equilibrado. Dispomos de credenciais econômicas, geográficas, demográficas, políticas e culturais excepcionais para aspirar a uma presença relevante no contexto mundial. Necessitamos de lideranças comprometidas com mecanismos institucionais que articulem de forma equilibrada os distintos interesses nacionais da nossa região. A integração regional pode e deve alimentar-se de princípios e do exame crítico de outras experiências históricas, mas ela será resultado da nossa capacidade de conviver com a diversidade das vontades políticas. Essa é uma condição essencial para manter a América Latina e Caribe como zona de paz e cooperação, regida pelo direito internacional. Eu assumi a presidência da República pela primeira vez com 57 anos de idade, no ano de 2003. Naquela época, o Brasil era um país que estava muito comprometido com a década perdida, que era uma dívida externa impagável, onde o Brasil não tinha sequer recursos para pagar as suas importações. Os diretores da CAF sabem disso, em que o Brasil recebia todo ano 2 agentes do FMI para corrigir as finanças brasileiras. Quando eu tomei posse, muitos amigos da América Latina achavam que o Brasil não podia dar certo e que eu não teria nenhuma condição de governar o Brasil. Pois bem, o que aconteceu no Brasil é que nós conseguimos pela primeira vez fazer uma revolução de inclusão social e fazer com que as coisas fossem melhor distribuídas dentro da sociedade brasileira, colocando as pessoas pobres no orçamento da União. Os pobres não podem serem tratados como invisíveis. Eles não existem apenas na época eleitoral. Eles existem todo santo dia. E toda vez que nós, governantes, formos discutir o país, nós temos que lembrar dos pobres, daqueles que constroem a riqueza do país. Pois bem,
O que aconteceu com o Brasil, que devia 30 bilhões para o FMI? Nós pagamos a dívida do FMI, juntamos uma reserva internacional de 270 bilhões de dólares, emprestamos 15 bilhões de dólares ao FMI e o Brasil terminou meu mandato crescendo 7,5% em 2010. A gente produzia 3 milhões e 600 mil carros por ano. Quando eu votei em 2023, o Brasil crescia 1%, a indústria automobilística produzia apenas 1.600 carros, a inflação estava incontrolável. E nós, pela primeira vez, desde 2010, voltamos a crescer acima de 3% em 2023, 2024, 2025 e vamos continuar crescendo com a maior política de inclusão social da nossa história. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história. Nós temos hoje a maior quantidade de pessoas empregadas da história. Nós temos o menor desemprego da história. Nós temos a maior massa salarial da história. Nós temos a maior exportação da história. E nós temos um futuro promissor se a gente souber trabalhar. Com uma coisa muito simples que eu disse ontem ao futuro presidente do Chile. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa riqueza. Essa mágica simples de fazer que nós precisamos fazer. Todo mundo hoje no mundo está falando de minerais críticos e de terras raras. Para que a gente fala tanto em terras raras e minerais críticos? Para a gente ficar exportando material bruto, matéria-prima in natura, para ser transformada nos outros países e a gente comprar as coisas transformadas a peso de ouro? Não, os minerais críticos e as terras raras só tem sentido para enriquecer os nossos países se a gente tiver coragem de construir parcerias e eles serem transformados nos nossos países, para gerar riqueza nos nossos países, para gerar emprego nos nossos países e para gerar desenvolvimento nos nossos países. E quero terminar contando a experiência, possivelmente, do presidente mais longevo da história do meu país. Não há nenhuma possibilidade de qualquer país da América Latina sozinho achar que vai resolver os problemas. Nós já temos 525 anos de história. Nós já fomos colonizados, recolonizados, já fizemos independência e continuamos colonizados. Porque muitas vezes a colonização não está na interferência de outro, está na formação cultural que o nosso povo teve. E nós precisamos mudar de comportamento. E precisamos criar um bloco econômico, um bloco que possa dizer que a gente vai acabar com a fome nesse país. Em 2014, meu caro presidente da CAF, você sabe, eu cheguei na presidência com 54 milhões de pessoas passando fome. Em 2014, nós anunciamos o fim da fome no Brasil, reconhecido pela FAO. Eu fiquei 15 anos fora. Quando eu voltei, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Em 2 anos e meio, eu acabei com a fome outra vez. Então é importante que a gente saiba que nós, líderes eleitos, fomos eleitos para governar, para melhorar a vida do povo. Senão não vale sentido a gente ser presidente da República. E o desafio que está colocado para vocês, eu vou dizer com o meu coração, como se eu estivesse falando com meus irmãos. Não existe ninguém, nenhum país do mundo, que vá resolver o problema de cada país individualmente. Somos nós, os chilenos, os argentinos, os colombianos, os panamenhos, os venezuelanos, os hondurenhos. Somos nós que temos que ter vontade de resolver os nossos problemas e fazer o nosso país ficar rico. Se a gente não pensar assim, nós vamos terminar esse século tão pobre como começamos o século. Muito obrigado e boa sorte.